Boa tarde. Como identificar uma seita ou um membro de uma seita? Seita, um grupo de pessoas ou uma religião, assim como queira dizer, um sistema, é mais apropriado, um sistema que se parece com a igreja evangélica, que tem ideologias também religiosas e que os seus pensamentos geralmente contradizem a palavra de Deus. Então, uma seita nós falamos como pessoas um grupo de pessoas que dentre si o seu contexto de assuntos é o que nós chamamos de heresias, ensinamentos que contradizem a palavra de Deus. Nessa rápida palavra eu quero dizer para você como identificar uma seita ou pessoas que tenham pensamentos heréticos. Primeiro, geralmente em suas conversas particulares, só eles estão com a verdade. Então você começa a perceber, primeiro, que uma pessoa pertence a uma seita quando nas suas falas, quando você conversa com essa pessoa a respeito de Deus, de Jesus, a respeito do céu, ela não admite que as outras religiões possam estar corretas ou ter pensamentos certos a respeito da Bíblia Sagrada, mas sempre o seu segmento, a sua igreja, a sua religião é que é dona da verdade. Então, é o primeiro princípio que você pode observar para identificar alguém que pertence a uma seita herética. Segundo, só eles pregam a verdadeira doutrina. Todas as religiões estão erradas, todas as igrejas estão erradas, só a igreja deles vai para o céu, os outros é mundano, os outros está fora da palavra de Deus, os outros são coitados, os outros não são considerados como irmãos, eles tentam se distanciar das outras religiões, então eles entendem que tem a verdadeira doutrina e que a doutrina de outros ministérios ou de outras igrejas ou de outras denominações estão erradas. A deles sempre estão corretas. Terceiro, só sua religião é verdadeira. Vocês devem saber que existe religião que não permite comunhão dos seus membros com membros de outras religiões ou igrejas evangélicas. Existe uma igreja em São Paulo em que, quando um homem se converte nessa igreja, nessa religião, que eles se chamam também evangélico ou cristão, se o esposo se converte, a esposa não se converte, a doutrina deles é tão atrapalhada que leva esse casal a se separar, porque está na religião verdadeira, que não pertence a essa religião é considerado de sujo, de imundo. Um dia eu estava ouvindo um programa de rádio e alguém ligou para o programa que eles tinham, para este programa, e perguntou para aquele líder algumas coisas, e ele ficou muito bravo com as perguntas e chamou o rapaz de sujo, de imundo, e outras coisas mais. Então, eles entendem que a religião dele é verdadeira e que dos outros é falsa, não procede de Deus. Então, isso também demonstra uma seita ou membro de uma seita herética. Quarto ou quinto, não usam frequentar outra denominação. Como a deles são a única verdadeira, logo, por que frequentar? Parece mais ou menos a ideia do judaísmo ortodoxo, em que eles não se envolvem com gentios porque eles entendem que assim se contaminam. Assim, as religiões hoje, algumas religiões dizem que seus membros não podem frequentar outra denominação
porque esta denominação, outras denominações são imundas, são sujas, são pagãs ou não procede de Deus. É claro que existem denominações ou religiões por aí que não é aconselhável o cristão estar frequentando, mas não uma proibição absoluta que qualquer igreja você não pode participar de cultos, a não ser que seja na sua própria igreja. Então, esse também é um dos sinais que você pode usar para identificar como uma seita herética. Outra coisa, são dedicados ao proselitismo, ou seja, eles conhecem algumas pessoas que supostamente não têm religião e não tem tanta preocupação em tirar essa pessoa sem religião para a sua igreja ou para a sua religião, mas se preocupa em buscar aqueles que já dizem pertencer a uma igreja evangélica. Você deve saber que existem pessoas que chegam na sua casa para pregar a palavra, dizer alguma coisa de Deus, e você fala que já é cristão, que já é salvo, que já acredita, que frequenta uma religião, e eles falam que bom que você lê a Bíblia, e aí vai conversando com você e tenta manipular. No final, eles querem dar a entender que a sua religião é falsa e que a deles é verdadeira. Mas primeiro eles começam elogiando a sua religião, a sua atitude de ler a Bíblia, de ir à igreja, de frequentar uma religião, e depois demonstra que a religião deles é a verdadeira e a sua falsa. Então, o proselitismo é converter pessoas de outra religião, de uma religião tal para a religião tal. Então, eu pertenço à Assembleia de Deus, e aí chega alguém batista, por exemplo, e diz, não, você tem que se converter na minha igreja, você tem que vir para a minha igreja. Então, é como acontecia nos dias de Jesus, quando se pegava pessoas pessoas gentílicas, né? Os gentios que não são da descendência judaica, e convertia eles ao judaísmo. Isso é chamado também de proselitismo. Religiões que convertem pessoas para a sua religião, né? Pessoas de outra religião. Eles têm o propósito de resgatar pessoas de outras religiões, porque entende que a religião verdadeira deles a religião deles é a única verdadeira, logo ele precisa resgatar os outros de suas religiões para a dele, que é a única verdadeira. Outro sim, dão valor mais ao regime interno do que à Bíblia. As seitas heréticas têm livros, têm RIs, têm regimes da sua igreja, de regras individual, coletiva, enfim. Então, aí você percebe que esse regime interno, esse documento comum da membresia, do comportamento de cada um, ele é mais comentado, o conteúdo dele é mais levado a sério do que propriamente o que a Bíblia revela para cada pessoa. Então, o RI, ou regime interno, tem mais valor do que a própria Bíblia. Ou um livro de alguém daquela seita que morreu, ou como alguém que ainda está vivo, que escreveu a norma, alguém que disse que Deus deu uma revelação de coisas certas ou de coisas erradas, sendo que a Bíblia é suficiente para dizer para nós o que podemos fazer ou não podemos fazer. Então, a seita herética geralmente tem algum livro também, algum documento antigo dizendo da postura daquele grupo. Outra coisa, quando alguém viola suas normas, eles refutam com muito radicalismo. As seitas, elas levam muito a sério os seus ensinamentos, e quando alguém deste grupo deixa de cumprir aquelas normas, eles disciplinam de maneira tal que geralmente essa pessoa não consegue se levantar, a não ser que a lavagem cerebral seja tão forte, aí a pessoa concorda com todas aquelas normas. Então a pessoa, ela é desprezada em alguma seita. Existem seitas que, quando alguém comete um pecado muito grave, essa pessoa fica excluída, e excluída de maneira tal que outros membros dessa seita, passando pelo excluído, não falam
e nem saúdam, interpretando errado as Sagradas Escrituras. Enfim, o principal deles é dar uma ideologia individual, uma ideologia daquele grupo, excluindo as demais religiões, leva ao pé da letra aqueles ensinamentos, são radicais nos seus ensinamentos, o que eles aprenderam é fixado na mente de todos, geralmente aceita o que o homem pensa, a mulher pensa, o jovem pensa, todo mundo pensa, não tem um livre-arbítrio de tomar decisões ou de questionar as posições daquele grupo. Então, nós devemos tomar muito cuidado, porque muitas vezes individual, mesmo pessoas que não pertencem a seitas heréticas, têm pensamentos um pouco parecidos, né? Em relação à doutrina das Sagradas Escrituras. Olha, nós não somos dono da verdade. A Assembleia de Deus não é a dona da verdade, a Batista, a Quadrangular, a Igreja Pentecostal Deus é Amor e outras religiões que nós acreditamos que está com o mesmo pensamento de morar no céu. Então, a Bíblia é uma só, mas a mente do ser humano não é uma só. Mas a mente de Cristo não é diversificada. A mente de Cristo é uma só. Precisamos do Espírito Santo para nos guiar e nos conduzir. E você que está me ouvindo agora, toma muito cuidado. De repente tem alguém aí próximo de você que pertence a uma seita. Eles são muito sagazes, têm uma facilidade muito grande de usar a Bíblia, de usar passagens, principalmente isolada, para comunicar você, para tirar você dos princípios doutrinários que você pertence, para seguir a religião deles, manipulando e colocando pensamentos contrários sobre você, levando você a questionar onde você congrega, os ensinamentos que você tem e dizendo, em outras palavras, que a religião deles é a única verdadeira. Quando você vê esses princípios, essas ideologias, tome cuidado. Vou ler novamente. Geralmente, suas conversas particulares, só eles estão com a verdade. Só eles pregam a verdadeira doutrina. Sua religião é a única verdadeira. Não usa frequentar outra denominação porque são falsas. São dedicados a ganhar pessoas de outras religiões para a sua. Dão mais valor ao regime interno, às normas da igreja, do que à própria Bíblia, suas tradições. Quando alguém viola suas normas, eles rejeitam com radicalismo aquela pessoa por ter se comportado mal. Então, nós devemos tomar muito cuidado, porque as seitas estão por aí e dando vários nomes. Esses segmentos, eles são sutis, eles são educados, são preparados para tirar as pessoas do seu aconchego espiritual, da sua igreja, para levar aos seus princípios religiosos radicais e que por trás disso existe um poder maligno. Cuidado, seitas heréticas está cheia por aí. Cuidado para você não se contaminar.